Agora que eu tomei meu gole de café, vamos para a competência 5. Não sei se você está vendo aqui no meu cenário, meu modesto cenário, mas tem alguns livros aqui atrás, né? Alguns que vocês conseguem ver, outros que estão espalhados pela casa. São textos enfim, são livros variados, de temas variados, e muitos deles são de literatura. Para onde a literatura nos leva, né? O que a literatura é capaz de fazer com a gente, sabe? Nos levar a universos diferentes, lidar com personagens, conhecer histórias, lugares, percepções de mundo. Gente, a literatura tem uma força muito grande, sempre teve e continuará tendo. Então, quando a gente fala em literatura, a gente está falando de competência 5. Ó. A competência 5, olha lá meu cabelo aqui todo. A competência 5, gente, é a que fala em literatura. E aqui vai mais uma palavra-chave para você anotar. Competência 5, que trata de literatura, é exatamente aquela que quer a sua leitura estética. Essa é a palavra, tá? Estética. Como é que é isso, hein? O que é estética? Estética é um fazer que vai determinar um sentir. Uma forma de fazer que vai determinar um jeito de sentir ou de entender. Eu gosto de dizer sempre aos meus alunos, assim como vocês, que estética tem a ver com uma expressão que garante um determinado sentido. O que isso significa? Um jeito de dizer vai ter um efeito, pô. Fosse outro o jeito de dizer, ou de escrever, ou de falar, seria também outro sentido. Por exemplo, vou avançar aqui trazendo um verso de uma canção que eu adoro. Se eu pergunto a você, por exemplo, o que é saudade, talvez você me diga que saudade é um sentimento. Tá errado? Claro que não. Saudade é de fato um sentimento. Saudade tem a ver com a falta que alguém ou algo me faz. Mas não foi assim que Chico Buarque disse numa canção chamada Pedaço de Mim. Essa canção composta nos anos 60, 70, e você sabe que esse período histórico representa a ditadura militar no Brasil, e um período de censura, era necessário então que a metáfora fosse utilizada como estética para a manifestação de opinião ou de sentido. E uma coisa que Chico Buarque disse nessa canção foi: saudade é a mãe arrumar o quarto do filho que já morreu. Nossa, gente, ó, se você tá vendo esse vídeo, inclusive, chama sua mãe. Coloca isso para ela ouvir, cara, que ela vai perceber com você o impacto que essa frase tem. Ela é dramática? Claro. Ela é triste, mas veja, o texto está revelando para a gente um sentimento profundo. E por que ele consegue alcançar isso? Porque ele não se limita a dizer que saudade é um sentimento. Mais do que isso, é um fazer sentir. Saudade é a mãe arrumar o quarto do filho que já morreu. Isso é uma metáfora. Saudade não é isso. Mas ao definir dessa maneira, o compositor, Chico Buarque, tão cobrado dentro do Enem, e aqui, tá? Durante as minhas aulas aqui no YouTube, eu vou trazer para vocês questões e textos ligados a esse compositor e escritor. Saudade é a mãe arrumar o quarto. O que é isso? Isso é uma metáfora. Mas é exatamente através dessa estética que o compositor garantiu um sentido. O sentimento de saudade. Mais do que você entender o que é saudade, a canção quer que você sinta saudade. Isso é estética. E não é só, tá? Não é só que ele quer que você sinta saudade, mas ele quer que você sinta saudade de uma mãe que perde o seu filho. Por isso que linguagens é tão interessante, né? As linguagens nos levam a, inclusive, ter empatia. Essa palavra que é tão comum hoje em dia. Empatia. É isso que a arte, a literatura, são capazes de fazer também. Então, anote aí, vamos voltar. A competência 5 tem a ver com literatura e o seu papel de leitor vai ser, e habilidoso e competente que você vai ter que perceber a estética dos mais variados textos. Aí anota o seguinte, ó. A competência 5 é a que fala em literatura e nos gêneros literários, como, por exemplo, o gênero narrativo, o gênero lírico
e o gênero dramático. Bem, nas nossas aulas aqui do YouTube eu vou falar sobre cada um desses gêneros, trazendo conceitos, exemplos, exercícios, questões do Enem para a gente pensar a respeito. Aqui nesse vídeo eu quero só que você entenda o que é cada uma das competências e, nesse caso, o que é a competência 5. Bora avançar? A competência 6. A competência 6 é a que fala sobre, eu posso definir da seguinte maneira, a competência 6 é a que trata dos elementos da textualidade. Como assim? Estou aqui com as competências e habilidades do Enem em mãos e quero que você leia comigo na íntegra o que é que diz a competência 6. E a competência 6 fala: compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Você não precisa decorar isso, você não precisa ficar tentando guardar essa descrição da competência na cabeça, você só precisa entender o que é que isso significa para o seu contexto de prova. Então aqui eu destaco, você precisa compreender os sistemas simbólicos, as linguagens, né, e os mais variados textos, como formas de organização da realidade, para garantir a informação, a comunicação, etc. Gente, o que isso quer dizer? Veja bem. Se você parar para pensar, a comunicação, os textos, eles não são um conjunto apenas de palavras ou de imagens que a gente soma um ao outro, né? Os textos, eles precisam de textualidade, ou seja, elementos que garantam que aquilo que eu estou vendo diante de mim seja um texto e que esse texto se comunique comigo. É aqui, por exemplo, onde entra a habilidade 18, que fala sobre a coesão e a coerência. É aqui que entra a habilidade 19, que fala, por exemplo, sobre as funções da linguagem. Tudo isso é conteúdo, tá? Você já viu isso no seu ensino médio? Então, isso tudo é tema de aulas por aqui no YouTube. Se inscreva. Se inscreva aqui no meu canal. A gente vai ter uma série de aulas, né, aqui nesse canal falando sobre cada um desses assuntos. Então, quando eu falo sobre competência 6, eu estou falando sobre coesão referencial, coesão sequencial, o que é uma anáfora, o que é uma catáfora. Estamos falando sobre as funções da linguagem na habilidade 19, que é a que tem a ver, por exemplo, com a função emotiva, a função conativa, referencial e assim por diante. Então, você precisa demonstrar competência para ler textos, identificando os elementos do texto, uma palavra como está relacionada a outra, se um sentido está adequado ao seu sentido posterior, se as partes do texto se relacionam de maneira coerente e coesa, ou em relação às funções da linguagem, se você é capaz de identificar os traços textuais que determinam a função emotiva, a função conativa, para compreender qual é a função ou a finalidade de um texto. Veja bem, vamos tornar isso um pouquinho mais claro. Como é que eu sei que um diário é um diário? Como é que eu percebo qual é a finalidade de um diário? Bem, se você for lá no texto escrito de um diário, certamente você encontrará um relato em primeira pessoa. Palavras como eu, meu, minha. Então, isso mostra que o texto tem a finalidade de expressar sentimentos pessoais, a subjetividade de quem escreve. Mas quando você vai para uma campanha publicitária, é comum que você encontre ali palavras como disque, 180, denuncie, participe, doe. Então a intenção aqui já não é mais falar de mim, mas é falar com o meu interlocutor e conscientizá-lo a respeito de algum tema. Então, isso tem a ver com a função conativa. A finalidade do texto é mobilizar o interlocutor. Para isso, eu preciso de elementos da língua, portanto, símbolos, né, ou uma linguagem simbólica que vá garantir essa finalidade. Então, quando eu busco por esses verbos no imperativo, olha lá, traços textuais vão revelando para mim qual é a finalidade do texto. Tá bom? Ok.
Então, acho que a gente pode dizer que a competência 6 é a que trata dos aspectos da textualidade, ou seja, os elementos que garantem os mecanismos de funcionamento e as ferramentas de um texto que garantem que esse texto comunique. Competência 7. A competência 7, estamos indo para o final. A competência 7 é a que trata da argumentação. Você precisa notar no texto, compreender, reconhecer no texto quais são os pontos de vista, as opiniões, as ideias que estão sendo defendidas. Então, a competência 7 é a que trata da argumentação. Você anotou? Veja bem, anota, velho. Competência 7 fala de argumentação. Como é que o texto vai defender determinadas ideias? Como é que um artigo de opinião, ou articulista, que é quem escreve o artigo de opinião, está defendendo o seu posicionamento? Como uma campanha publicitária está convencendo o leitor a respeito de algo? Foi através de um apelo, foi através de um aspecto afetivo, emocional, foi através de dados objetivos e lógicos, racionais. Então, se você para pensar, a competência 7 quer que você observe os mecanismos de defesa de um ponto de vista ou as opiniões de um determinado texto. É aqui também em que você vai precisar relacionar texto 1 com o texto 2. Ver a opinião do texto 1, ver a opinião do texto 2 e estabelecer uma convergência entre essas opiniões. Perceber semelhanças, notar como é que os dois textos estão se interrelacionando. É aqui onde entra a interdiscursividade, é aqui também onde entra a intertextualidade. Quando você olha para uma campanha publicitária, você percebe como a imagem pode ser apelativa? Você nota como a imagem associada à palavra pode mobilizar na gente um sentimento? Se você pensa numa campanha publicitária, por exemplo, e essa foi uma questão do Enem, em que se tem no centro da imagem 2 pares de sapato. Ué, por que haveria, num cartaz publicitário, um par de sapatos? Aí vem essa campanha e traz um texto dizendo que é preciso ter empatia por refugiados, ou pela causa, pelo tema ligado aos refugiados. Para lá, qual seria a associação entre refugiados e um par de sapatos? Talvez você possa entender que refugiado é aquele que se desloca e sai em direção a um outro lugar, rumo a um outro país, a um outro território, fugido por força política, de guerra ou questões sociais no lugar de onde essa pessoa é. Então, a ideia de deslocamento, a ideia de par de sapatos tem sentido. O que a campanha publicitária estava querendo ali era exatamente mobilizar o leitor para, mesmo que você não seja um refugiado, você pode dar um passo. O que é dar um passo? Ter uma iniciativa. Olha o jogo dos sentidos que está acontecendo aqui. O nome disso é persuasão. Enquanto leitor, você precisará, então, demonstrar competência para perceber como essas linguagens se relacionam de maneira argumentativa ou, se você preferir, persuasiva. Será que eu estou sendo claro? Não desiste de mim não, tá? Calma que ainda não acabou. Tá acabando. A competência 8. Olha, a competência 8 é a que fala mais expressamente, ou de maneira mais explícita, sobre a língua. A competência 8 é a que trata da língua como um saber cultural também. Claro. Veja, como é que a nossa língua portuguesa se coloca no nosso cotidiano? Porque, por exemplo, que a gente se depara com novas palavras como, você que é jovem deve saber disso melhor do que eu, mas um verbo como tancar. Você joga? Você gosta de jogar? Jogar no computador, jogar online? Você sabe então do que eu estou falando. O que é tancar? Por que essa palavra de repente começou a circular entre nós? É um novo saber, é um saber cultural que se dá através da língua. Então é um saber linguístico / cultural.
Por que que, de repente, a gente começou a ouvir a palavra dorama? Ih, rapaz, toquei num ponto sensível aqui agora. O que que é dorama? É um gênero narrativo. Tá aí, nas plataformas de streaming, uma série de séries desse gênero que é o dorama. Então, são palavras que estão surgindo, porque a nossa língua é viva, então ela está em movimento o tempo todo. A intenção aqui da competência 8 é que você mostre uma série de habilidades. Por exemplo, que você saiba como é que se dá o uso da norma padrão, que você saiba como a língua varia, por isso que a gente fala em variedades linguísticas, que você entenda que existe um tipo de preconceito na nossa sociedade que se chama preconceito linguístico. Muito se fala sobre o preconceito racial, mas existe também o preconceito linguístico. Aquelas pessoas, então, que a gente, no nosso senso comum, costuma dizer que falam errado. Será mesmo que falam errado? Será que nós todos não produzimos desvios de linguagem o tempo todo? Será que a gente só consegue se comunicar de maneira efetiva e eficiente quando a gente está fazendo uso da norma padrão? Então, nós podemos pensar que a língua varia. Vamos a mais um exemplo. O Enem trouxe fragmentos ou trechos do hino nacional em uma questão. E lá perguntou: o que justifica o uso da norma padrão nesse gênero textual que é o hino nacional? A resposta dizia: a explicação para o uso da norma padrão é porque se trata de um gênero solene, ou seja, formal, sério. Então, o hino nacional é escrito em norma padrão, ou na norma formal, porque se trata de um gênero formal. Mas se você pegar a norma padrão e colocar num meme, já não vai funcionar, já não conseguirá comunicar. Então é preciso que haja uma outra linguagem ou uma outra forma de funcionamento da língua nesse gênero textual que é o meme. Fui claro? Pera, eu acho que o professor tem um pouco de vício em explicar. Então deixa eu ser um pouquinho mais didático dizendo. Uma questão do Enem trouxe um cartaz. Um cartaz do filme Que Horas Ela Volta, protagonizado por Regina Casé. Ali no cartaz, se você procurar, você vai achar essa questão. Eu não tenho aqui para te mostrar, mas é de fácil acesso no Google. E se você procurar essa questão que trouxe o cartaz do filme Que Horas Ela Volta, você vai ver que está lá essa frase protagonizando o cartaz. A questão do Enem trouxe, então, esse texto como uma situação-problema, ou seja, um texto motivador, para você ler e dizer o seguinte: qual foi o desvio que ocorreu nesse título em relação à norma padrão escrita? Olha, essa questão não era para ser difícil, tá? Mas ela se tornou difícil porque a gente está muito familiarizado com a expressão que horas. Ei, que horas? Que horas? Inclusive, que horas você está vendo esse vídeo? Que horas você está vendo essa aula? Ou que horas você assistiu? Mas, na verdade, era preciso que ali houvesse uma preposição. E em vez de ser que horas ela volta, nós teríamos a que horas ela volta. Esse foi o gabarito da questão, que muita gente errou. E por que errou? Bem, eu diria que errou porque a gente está muito familiarizado com expressões informais que desviam os usos da norma padrão. E aí, por isso, a gente introjetou, guardou a ideia de que está correto dizer que horas ela volta. Mas seria a que horas ela volta. Pois bem, então você, candidato, meu aluno, precisa entender que a língua tem modalidades e funcionamentos diferentes, que a oralidade, ou seja, a fala, tem formas próprias e singulares de ocorrer, que a linguagem escrita não pode ser comparada à linguagem falada, que a variação da língua histórica é social, é regional, ela é situacional. Inclusive tem aula minha aqui, hein, no YouTube, falando sobre cada uma dessas formas de variação. Eu vou disponibilizar aqui para vocês aulas falando a respeito desse tema. Então vamos lá, vamos que a gente está indo para o final dessa aula, em que eu falo sobre as competências e habilidades do Enem. Do que trata então a competência 8 mesmo? Trata das modalidades da língua, das variações da língua,
dos usos da norma padrão, por exemplo. E aí a gente chega ao final dessas 9 competências falando sobre a competência 9. A competência 9, ela fala sobre as TIC, Tecnologia da Informação e da Comunicação. É interessante pensar por que o Enem cobraria de vocês textos que falam sobre as novas tecnologias. Vamos a algumas palavras aqui. Fake news, cancelamento, internetês, mundo virtual, curtir. O que essas palavras têm em comum? Todas elas, de alguma maneira, tocam no universo do mundo digital. Falam sobre essa vida nossa ligada ao digital. E elas produzem impacto, né? Porque quando a gente fala em redes sociais, a gente está falando sobre ferramentas de comunicação que produzem, isso é nítido, impacto sobre a nossa vida. Então, a competência 9 é a que trata exatamente dessas novas tecnologias. Mas, professor, afinal, por que será que eu, enquanto candidato, preciso ler textos que falam sobre essas novas tecnologias? Porque se você é um leitor desse tempo, você certamente está diante de textos, temas e situações ligadas ao mundo digital. Qual é o impacto, por exemplo, que uma rede social produz na nossa vida? Para o bem e para o mal. Existem aspectos bons, positivos, e aspectos ruins, negativos. Então, o Enem espera que você seja capaz de entender como a gente pode lidar com as fake news. E um tema que tem surgido muito, né? Que se tem falado muito no nosso dia a dia, que é a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é uma linguagem. Nós estamos falando sobre o mundo digital. Olha aqui, gente, olha aqui. Eu estou numa aula com vocês, através de um vídeo, numa plataforma como o YouTube, que é imensa. Acesso à informação, é preciso checar a informação. Como é que as palavras, como é que a linguagem está se comportando dentro desse universo todo. Enfim. Então, a competência 9 é exatamente a que trata dessas novas tecnologias. Bem, com isso, eu encerro aqui essa aula, dizendo a você da importância de você se inscrever aqui nesse canal, de você acompanhar as minhas aulas, e que se você, a partir dessa aula aqui, né, conseguiu compreender melhor cada uma dessas competências, é sinal de que você percebe a relevância de uma aula como essa. Se eu conseguir me comunicar com você, se eu conseguir ser, durante alguns minutos, durante essa aula, se eu conseguir ser o seu professor, me acompanha, assista aos meus vídeos, dá essa força, porque eu quero me comunicar com você falando sobre essa prova que tem aspectos tão interessantes. Vamos encerrar? Vamos só ver se você anotou as coisas que eu pedi que anotasse. Competência 1, gêneros textuais. Competência 2, língua estrangeira moderna. Competência 3, linguagem corporal. Competência 4, arte. Competência 5, literatura. Competência 6, aspectos da textualidade. Competência 7, argumentação. Competência 8, língua ou variação da língua. Competência 9, novas tecnologias da informação e da comunicação. Ok? Então, vamos encerrando aqui. Veja que cada uma das competências cumpre um papel fundamental para você, enquanto leitor, se demonstrar habilidade e competência na prova. Com isso, eu encerro e desejo sucesso. Desejo que você acompanhe as outras aulas. E tchau. Até a próxima, hein?